O Internacional finalmente engata a terceira marcha e está arrumando rumo a reforços nesta temporada. Dois jogadores que atuam na Europa e estão no radar do Internacional, com possibilidades reais de jogarem no Beira-Rio nesta temporada. Vou te trazer alguns detalhes que eu pude apurar nas últimas horas sobre essa busca do Inter no velho continente. Você deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. Tudo bem, pessoal? Muito boa tarde para vocês. Estou de volta aqui no canal um pouco antes da bola rolar para Inter e Novo Hamburgo. Já estava aqui quase em direção ao estádio Beira-Rio, saindo da minha casa, quando uma informação muito importante foi trazida por alguns colegas do centro do país. E eu vou aqui dar o crédito logo de cara, sem nenhum problema, ao André Hernan e ao Felipe Silva, que trouxeram dois nomes brasileiros europeus. E por que eu digo isso, né? São brasileiros que jogam na Europa e que estão na mira do Internacional. O primeiro é o zagueiro Rodrigo Becão, de 29 anos, que joga no Fenerbahçe da Turquia. E o outro é o centroavante Alejandro, que joga no CSKA Moscou da Rússia. Mas calma, fica no vídeo que eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo em cada uma das negociações. Bom, pessoal, quero começar primeiramente pelo Rodrigo Becão, que é zagueiro, como eu disse, 29 anos, 1,91 m, perna direita, que joga no Fenerbahçe da Turquia. Ele foi formado aqui no Brasil na base do Bahia, inclusive teve sondagem recente do Bahia tentando o retorno desse jogador. A informação, pessoal, que eu consegui apurar após a informação dos colegas é a seguinte: o Inter fez uma consulta, uma sondagem nos últimos dias ao staff do Rodrigo Becão, ao seu empresário, perguntando sobre a possibilidade dele retornar ao futebol brasileiro. E ouviu uma sinalização positiva do jogador para começar uma conversa. Por quê? O Rodrigo Becão, para quem não lembra ou para quem não acompanha, e acho que muita gente não acompanha, não é demérito porque eu também não estava acompanhando, mas ele teve uma grave lesão no joelho. Ele teve um LCA, que é uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, no fim de 2024. Ele teve essa lesão em dezembro de 24, e aí ele passa por muito tempo de recuperação e volta a jogar apenas em agosto do ano passado. Então, agosto de 25 ele volta a jogar. Só que desde então, ele fez apenas uma partida oficial pelo Fenerbahçe. A temporada deles começa na metade do ano, ou seja, ele voltou a jogar ali clinicamente estando disponível no início da temporada, e a gente está na metade da temporada deles lá e ele jogou apenas uma partida. Então, um zagueiro que precisa de recondicionamento, precisa voltar a jogar e entende que hoje no Fenerbahçe não vai ter esse espaço. Então, esse é o primeiro ponto. O jogador volta de uma grave lesão e precisa de um novo clube para atuar, para voltar a ter minutagem. Nesse contexto que entra o Inter, e não só o Inter, tá, pessoal? Pelo que eu pude apurar, como eu disse, o Bahia é um clube que estava também especulando essa contratação. Há outros clubes no futebol brasileiro que ainda não foram divulgados, que estão tentando também essa contratação. Times da Itália, times da Turquia, enfim, não é uma negociação fácil, mas o Inter tenta o empréstimo de uma temporada com opção de compra. É o que o Inter pode fazer no momento. Esse jogador não está em fim de contrato, não tem uma situação de liberação muito facilitada, a não ser que o clube turco aí facilite as coisas e aceite um empréstimo. É o que tenta o Internacional, está ainda analisando a situação e pode fazer uma investida aí nos próximos dias. É um zagueiro, pessoal, muito melhor daqueles que o Inter está especulando. O próprio Félix Torres, outros nomes também que foram especulados nessa janela. Esse sim é um zagueiro de porte, tem 29 anos, construiu a sua carreira no futebol da Europa, é um jogador bem interessante, apesar de não ser tão conhecido aqui para o público brasileiro, e acho inclusive difícil que o Inter consiga a sua contratação, mas está no páreo, como eu disse, na busca por esse empréstimo. O outro nome que está na mira é o do centroavante Alejandro, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro recentemente com a camisa do Vitória. Ele foi treinado lá pelo Thiago Carpini e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Só que ele estava emprestado ao Vitória pelo Bragantino, que no fim da temporada o vendeu
para o CSKA Moscou da Rússia. E desde então o Alejandro está nesse clube. É um nome que também não é novo dentro do Inter, já foi um cara que foi especulado em outras janelas, é um nome que interessa já há bastante tempo. O Inter tem contato constante com o seu empresário, que é o Giuliano Bertolucci, então há sim essa possibilidade. O grande detalhe, pessoal, é que também, assim como o Rodrigo Becão, esse jogador ele tem contrato longo com o clube russo, até 2027. E como ele foi contratado depois do início da guerra, da normativa da FIFA, não tem aquela história de trazer o jogador de graça, cedido, por conta da normativa. Então, o Inter realmente vai ter que negociar com o time russo para tentar a liberação do ex-artilheiro aí do Campeonato Brasileiro. Eu acho também um baita nome. O Alejandro é um bom centroavante, de mobilidade, tem faro de gol. Não acho que resolve o problema do Internacional, mas é um nome bem melhor do que o Inter estava especulando até o momento, com Pedro Raul, com outros nomes aí estrangeiros que foram especulados. Só que essa contratação também é bem difícil. Por quê? Primeiro que o Alejandro precisa aceitar voltar ao futebol brasileiro, e essa é a parte menos difícil na verdade. O difícil é convencer os russos que pagaram 4 milhões de euros pelo jogador ao liberarem de graça por empréstimo para o Internacional. Claro que tem a situação da guerra, que pode ser um argumento ali utilizado pelo jogador para querer voltar ao Brasil, ficar próximo da família, tem toda essa questão que pode mexer com o coração, digamos assim, dos russos. O Alejandro, ao contrário do Rodrigo Becão, é um jogador que vem sendo bastante utilizado pelo seu clube na atual temporada. Então, essa é uma negociação considerada um pouco mais difícil. Confesso até que não consegui apurar mais detalhes, como eu consegui do Rodrigo Becão. Essa informação eu dou crédito total ao André Hernan e ao Felipe Silva, que trouxeram esses detalhes. Mas são nomes, pessoal, que se encaixam no perfil de contratação. Primeiro, um jogador que não é tão velho, ou seja, consegue imprimir intensidade, ainda está, digamos, próximo do auge da sua forma física, e são jogadores principalmente brasileiros, porque o Inter hoje tem 8 estrangeiros no seu elenco, e caso confirme o Félix Torres, vai ter 9. Então já vai atingir a cota de estrangeiros, tem a possibilidade, por exemplo, de saída ainda do Benítez, então pode abrir mais uma vaga, mas o Inter vai precisar de muitos reforços brasileiros. Então são nomes aprovados pelo departamento de futebol, consultados também nomes que foram aprovados pelo Paulo Pesolano e que se encaixam também no perfil do clube. A grande questão é saber se eles se encaixam no perfil de negócio que o Inter tem para fazer, que é pouco investimento, empréstimo, jogador livre no mercado, são negociações difíceis, mas o Inter está pelo menos tentando, e eu gosto disso, aumentar o sarrafo, né? Chega de especular jogador livre no mercado, Paulinho, Paula, tudo bem, pode ser que seja uma boa contratação ali no futuro, mas o torcedor precisa se animar um pouco mais com essa janela do Inter que estava bem parada até então. Tudo bem, pessoal? Um vídeo rápido só para atualizar vocês em relação a essas questões de última hora. Um aquece aí para a partida de logo mais. Volto depois do jogo direto do Beira-Rio para a gente falar sobre o jogo, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima!